Gente, hoje trouxemos direto do Nordeste para o nosso programa A Cozinha Maranhense. Sabemos que esse estado é um dos mais ricos em sabores do Brasil. E para falar sobre essa culinária que tem conquistado o paladar do roraimense, estamos recebendo hoje aqui o Golbery e o Gabriel, né, que são os criadores desse empreendimento. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom dia. Golbery, pelo que a gente conversou anteriormente, pude saber que tudo iniciou com você. Sim. Conta pra gente um pouquinho, você veio do Maranhão aqui pro nosso estado e já veio com essa ideia de montar a cozinha maranhense ou não? Não, na verdade a cozinha surgiu, né, depois da parada conta a história da pandemia toda, né? Nós trabalhávamos com turismo, já há mais de 7 anos no mercado lá no Maranhão. E aí o meu irmão veio pra cá já na segunda vez. Ele já tinha vindo anteriormente, passou um tempo, voltou pro Maranhão e voltou definitivamente há uns 3 anos atrás. E ele começou a me vender Boa Vista por telefone, né? Ele saía pra caminhar e fazia videochamada e falava, olha como é que é bonito, olha como é que é legal, a cidade organizada, limpa. E aquilo foi, né, me despertando. E com isso eu vim pra cá pra conhecer. Fiquei indo e vindo, indo e vindo. E dentre essas idas e vindas, eu participei de alguns projetos do Sebrae, onde eu fui incluso já com a questão do turismo. Que bacana. E aí a gente parou totalmente com a história da pandemia, o turismo parou, teve aquela parada total, e eu tive a oportunidade de participar de um evento chamado Fantour, pelo Sebrae, onde a gente passou 7 dias viajando pelas comunidades indígenas, falando sobre o etnoturismo, para tentar vender esses pacotes para o Nordeste. E com isso eu conheci algumas pessoas, né, voltadas com turismo e questões mesmo da prefeitura e de outros órgãos. E quando eu voltei, eu resolvi fazer um jantar lá em casa, né, para tentar fazer uma coisa bem mais intimista, trazer as pessoas para próximos da gente e tudo. E as pessoas comeram dessa comida que a gente hoje comercializa. Mas qual foi o cardápio? Só por curiosidade. O cardápio foi arroz com puxá, nosso camarão empanado, camarão alho e óleo. E a gente fez tortas de camarão e de sururu. Aliás, de camarão e caranguejo. Que legal, olha aí. Aí conquistou o paladar de todo mundo. Sim, aí falaram pra gente que era pra gente poder, né? Aí tinha a oportunidade de ir lá da feirinha do Parque do Rio Branco, uma amiga nossa indicou, e até então pra mim foi um pouco complicado, porque eu nunca tinha trabalhado dessa forma, de ter que sair pra ter que expor um produto, né? Porque querendo ou não, a gente tava indo pra uma feira cultural. E com isso eu fiquei um pouco relutante, não vou mentir. Vinha de uma outra realidade, né, em São Luís. A mamãe foi e começou a injetar, né? Ela foi, olhou o local, ela disse, não, a gente precisa ir lá e precisa ir. E a gente começou na volta daquela história do carnaval. Sim. Saindo da pandemia. Exatamente. Mesmo. Aí a prefeitura começou a abrir um pouco, assim, de flexibilidade. Aí fizeram um pequeno carnaval lá no Parque do Rio Branco. E foi o primeiro final de semana que nós fomos expor. E nesse primeiro final de semana, o efeito foi bem positivo. A gente teve uma venda bem boa. E com isso despertou, né? Uma forma de ganhar dinheiro. E aí a gente foi ficando. E hoje a Cozinha Maranhense está praticamente com 2 anos no mercado. Né? A gente participou de vários eventos, de várias feiras, de locais que foram chamando a gente. E a gente tá hoje no mercado com toda essa culinária que a gente trouxe do Maranhão para cá. Agora foi assim uma aventura um pouco diferente, né? Para quem trabalhava com turismo, com passeios turísticos, sim, né? E mudar para gastronomia. Sim. Né? Tudo bem que, pelo que eu entendi, aí a mãe tem a mão boa na cozinha. A minha mãe, na verdade... E passou para os filhos, pelo jeito. A minha mãe, na verdade, ela que começou com a história da comida em casa. Porque, na verdade, a mamãe foi embora agora foi passar um tempo em abril. Então, até abril, era ela que ficava na cozinha. Eu sei cozinhar, né? Mas então eu deixava essa responsabilidade para ela, porque o restante era eu que fazia até o momento que o Gabriel entrou como sócio da gente, né? E aí
ela ficava fazendo toda a comida e eu saía para resolver outras coisas. E hoje eu me vejo cozinhando, que às vezes eu nem acredito de tanta coisa que eu faço, porque eu sei cozinhar. Mas às vezes você fazer uma comida e você receber um retorno muito positivo, isso é muito gratificante, né? Sim, com certeza. E aí o que começou lá na feira, hoje já tem um ponto fixo. A gente tá com um ponto fixo ali na Rua Pernambuco, né? E a última proposta que nós tivemos foi quando a gente saiu do Parque do Rio Branco, não foi, Gabriel? Uhum. E aí nós fomos pro Feira do Calçadão. Nós ficamos em janeiro pra lá, né? Na verdade é assim, a gente começou no Mirante, né? Ali na Feira da FETEC e tudo. Bom dia, gente. Aí o que acontece? A gente viu que precisava de uma necessidade de expandir um pouco mais, né? De ter ser um pouco de sagaz, né? Dentro do mercado. Então, a gente foi convidado para as outras feiras, né? Como da nossa amiga Nil, lá da Brechó Boutique, que tem toda, assim, quinzenal. Antes era quinzenal, agora tem todo mês, né? Uma feira de empreendedorismo e ela nos convidou. A gente começou a participar também da feira da Brechó Boutique, da feira de empreendedorismo. Aí o que acontece? A Cozinha Maranhão sempre foi muito sagaz e também muito criativo, porque teve final de semana que a gente ficava em 3 feiras. Então a gente ficava... Caramba! A gente nunca deixou assim, a gente não vai pro Mirante, vai só pra aquela feira. Não, a gente ficava no Mirante, Exatamente. na Brechó Boutique e na Feira do Calçadão. Tentando atender aí todos os clientes, né? Exatamente. Isso. Então a gente às vezes chamava amigos, né, pra nos ajudar, pra ficar lá. Comecei a chamar meu primo, né, que ele também é bem desenrolado igual eu. Então ele começou a ficar na Feira do Calçadão e eu ficava na Feira da Brechó Boutique, enquanto o Goberi ficava também lá no Mirante. Aí às vezes a gente ficava comparando qual era o nosso público e foi nessa época que a gente começou a desmistificar os nossos clientes, né? De saber qual é o nosso ponto, onde a gente está querendo chegar. Então a gente viu a necessidade de parar de ir em alguns lugares para começar a focar só em um, né? Então a gente parou de focar no Mirante e também nas outras feiras por enquanto, né? Então a gente ficou só na Feira do Calçadão. O Calçadão veio assim um timbum pra gente, né? De questão de clientes novos, de captação de clientes, que clientes acabou se tornando nossos amigos e também amigos que agregam dentro do empreendedorismo. Aí veio que tem até uma história engraçada, porque... Engraçada não, abençoada, né? Porque através da Feira do Calçadão a gente tem um ponto físico. Porque através daquele ponto físico que a gente se localiza de frente para a Feira do Calçadão, a gente pegava chuva, sol, aquela agoniação toda, porque era toda uma logística para você montar e desmontar. Então, percebe que a gente fazia um trabalho imenso, né? Às vezes a gente colhia algumas falas de alguns clientes assim que chegam lá só para testar nossa paciência mesmo, né? Em todas as áreas tem esse tipo de cliente. Desse jeito. Aí o que acontece? Através de uma cliente que comia com a gente lá, morava ali perto, né, na Redondeza, do bairro dos Estados, ela falou assim, vocês não tem um ponto físico? Aí, rapaz, eu falei assim, ainda não, mas a gente tá procurando um. Se você souber de algum espaço, por favor, me comunique. Ainda falei assim, baixinho pra ela, né, porque eu queria que viesse assim como se fosse uma surpresa mesmo. Aí o que acontece? Ela falou assim, tá vendo aquela casa bem ali, ó? Ficava na mesma avenida, né? Só atravessava a rua. É da minha cunhada. Mas a minha irmã que morava lá, perdão, ela se mudou, né? Ela foi pra outra casa e ela tá reformando essa casa. Porque quando a minha irmã tava lá, ela deixou meio que acabada a casa, meio largada. Aí ela tá reformando. Aí tá. Aí o Goberi começou a namorar a casa, foi atrás da dona, né? Porque eles estavam reformando tudo. E ele conseguiu, né? Falar com a dona, qual era a nossa proposta pro espaço e tudo. Ai, gente, desculpa. Não, tranquilo. Eduardo, pede água, por favor. Aí o que acontece? A gente fez, né, toda a comunicação com a dona do estabelecimento e tudo, né? Aí o Goberi começou namorando, será que é aqui, será que é aqui? Eu falei, rapaz,
tá de frente pro negócio que a gente Estadão. tava, né? Isso. Então, era uma boa, era um local muito bom porque era uma avenida, então a gente vê que o fluxo ali, a galera querendo ou não vai ver o espaço e tudo. E a gente entrou pra casa, deu tudo certo, a dona gostou da proposta também. E a gente entrou pra casa, né? E a gente viu que a casa estava toda reformada, desde a parte elétrica, como dos forros, a pintura. Então a casa praticamente estava nova para um espaço que realmente era novo ali, né? Então veio toda essa questão aí de reformular, como é que a gente ia decorar. A gente até pedia assim, autorização para algumas coisas para a dona, porque querendo ou não, a casa não é nossa, né, ainda. Sim, claro. Mas quem sabe um dia. Né? Ou então em outro local, né? Também. Mas, eu gostaria de falar pra vocês, gente, pra quem não sabe, a Feira do Calçadão é aquela ali, no Chico do Carneiro, ali no Parque Anauá, no fundo do Parque Anauá, não tem o calçadão de caminhada, né? Isso. Inclusive, tem outros feirantes lá também, né? Com outros produtos. Então, se você quiser dar uma conferida na cozinha maranhense, fica de frente ali a feirinha e também outros feirantes, outros serviços e produtos também. Agora, uma coisa que a gente tinha até conversado antes, Sim. que o Golbery destacou, é a questão da dificuldade e os desafios da logística, né? Na verdade a logística é um ponto muito, né, muito árduo em Boa Vista, né? O que acontece? A gente trabalha com produtos que são frutos do mar, que hoje aqui em Boa Vista não tem mar. Então, para mim, tudo que era muito mais fácil eu sair da minha casa no Maranhão e só atravessar a rua, ou então mesmo... Ou ir na feira. Ou ir na feira. Eu lembro de uma situação que eu conto geralmente para pessoas mais próximas, que quando às vezes eu saía do escritório no Maranhão, e tinha uma feira perto lá de casa no retorno, e às vezes eu desejava comer caranguejo 7, 8 horas da noite, ou até mais tarde, quando eu voltava para casa. Eu passava, meu investimento era R$25 de caranguejo para mim sozinho, né? Então eu fazia um arroz com arroz de toicinho, que é muito comum comer lá, um vinagrete, e comia muito bem. E caranguejo estava ali, sabe? Muito próximo da minha realidade. E hoje Fresquinho. em dia, fresquinho. Hoje em dia a gente quer até mesmo colocar para vender e não tem como, né? A gente ouve muita história lá na nossa cozinha, que são relatos de pessoas que são maranhenses, que estão aqui em Boa Vista, que não têm contato com o produto há muito tempo, né? Que não tem contato com o produto, não tem contato mesmo com a sua cultura. E toda a história da cozinha maranhense, quando ela surgiu dentro da nossa casa, que foi até o incentivo mesmo do meu irmão, do Peri Marques, né, junto com a minha mãe. E o que aconteceu? Eles começaram a dizer, olha, aqui dá para colocar uma coisa que tem que colocar. Tanto que o nome quem colocou Cozinha Maranhense foi ele. Ele que incentivou, né, e colocou o nome Cozinha Maranhense. E eu comecei a sair, né, nessa época que eu tinha chegado aqui, eu andava muito de Uber. Aí todo mundo que eu perguntava, parece assim que eu só não me batia com maranhense. Só batia com maranhense. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas Roraima foi a população, né? Foi criada vindo do Maranhão. Eu fiquei sabendo Exatamente. disso depois, né? Inclusive, como a gente fala no Maranhão, né? Parece que veio um ônibus, um carro com uma carrada de maranhense e jogou aqui, né? Foi mais ou menos assim. Foi o avião, veio e jogou. Inclusive, né? Aí começaram até a falar pra mim, tu já passou lá no Portal do Milênio, ali na Praça das Águas? Aí eu, por quê? Porque diz que lá o portal tu só atravessa e já tá direto no Maranhão, porque a gente teletransporta. Aí começaram a falar algumas coisas. Então eu comecei a ficar observando que a cada 10 pessoas que eu conversava, no mínimo 7 a 8 pessoas ou eram maranhenses, ou eram filhos de maranhense, Sim. ou eram descendentes de maranhense, ou que sabiam da culinária maranhense, ou que sabiam da sua história. Então eu comecei a observar que aquilo tinha realmente um nicho bem interessante, que poderia ser melhorado e que poderia ser cativado, né? E com isso eu comecei a pegar algum apoio do Sebrae, na verdade, algumas consultorias, né? Que inclusive a Angelita, né? Angelita Vogel, que foi uma das percussoras, na verdade, de me introduzir em toda essa situação do Sebrae, né? Ela foi uma pessoa que abriu as portas. Eu a conheço. Né? A Angelita já participou aqui do nosso programa. Um beijo pra você. Beijo, Inclusive, Angelita.
Inclusive, ela está aí coordenando a parte de feiras da Expofé, que vai Exatamente. ocorrer agora em novembro. Exatamente. Será que a cozinha vai estar lá? Será? Será? A gente só tá esperando um convite. Olha aí! Pois é, então ela foi uma pessoa que realmente abriu as portas, isso aí não tem como negar, né? Inclusive eu encontrei com ela no último evento do Sebrae, ela até falou assim, agora vocês estão caminhando sozinhos, mas na verdade a gente sempre precisa de ajuda, porque conhecimento nunca é demais, né? E a gente foi indo, caminhando e vendo que realmente haveria a possibilidade de abrir um espaço, né? Aí a gente abriu o cardápio do jeito que a gente queria. A gente já vai mudar o cardápio para atender melhor ainda mais o nosso cliente. Por quê? Eu tenho uma coisa que eu costumo falar, que a gente monta a ideia do jeito que a gente quer, principalmente se tratando de negócio. Empreender não é fácil. Não. Mas a partir do momento que tu abre a porta do negócio, não é mais você que domina. Quem domina é o cliente. É o cliente. Porque o que acontece? Você põe uma cadeira num lugar e o cliente já diz assim, não, põe a cadeira mais pra cá. Então ele já não ficou confortável naquele lugar. Então a ideia que tu tinha, ela já vai ter que ser alterada por conta para atender a necessidade do cliente. Sim. Né? Então a gente tá mudando já algumas coisas. Inclusive, como a gente já tá partindo dia 29, faz 2 meses que a gente abriu. Sim. 29 agora desse mês. E a gente já está tentando o quê? Abrir para o almoço, porque tem pessoas que estão procurando já a questão do almoço. Sem falar que a gente está com a mão de obra aqui em Boa Vista é bem escassa. Demais. Nossa, é difícil, né? É Isso em difícil. todos os setores a gente É bem escassa e vê essa situação. isso é bem escassa. Então com isso a gente está hoje, a minha mãe não tá mais aqui em Boa Vista, que dava um suporte muito grande pra Demais. gente, né? Então tá, eu e o Gabriel, eu cozinho, compro, levo e o Gabriel me ajuda a produzir. Sim. Então a gente tem 2 pessoas que nos atendem hoje. Aliás, nós estamos com uma pessoa que nos Ainda tem atende. que gravar vídeo, viu, gente? Olha, ainda Tem tem que que fazer os divulgar stories, os stories. Porque sem divulgação. Não tem venda. Não tem Porque venda. a Às vezes propaganda é uma do negócio. É porque ninguém consegue ver, né? Eu tô aqui fazendo stories, mas a mão tá cheio de trigo ainda. Olha aí. E aí, o que acontece? A gente tá com essa necessidade. Inclusive, hoje eu acordei com uma mensagem de mais ou menos umas 8 horas da manhã, com uma cliente perguntando, vocês vão estar abertos hoje? Oh, meu Então, Deus. hoje, nossa segunda-feira, é nosso day off. É, nossa folga, Nossa gente. folga. A gente precisa viver. É o dia que a gente diz que a gente vai descansar, mas é o dia que a gente acorda mais cedo, é o dia que a gente tem que resolver alguma coisa, é um compromisso que a gente marca. E aí, N coisas que tu tem pra resolver na segunda-feira. Pra estar em algum podcast maravilhoso. Olha aí, que legal. Arrumaram um tempinho aqui pra gente. Casou, as coisas quando tem que Casou, acontecer, acontecem mesmo, né? Mas Então, mesmo assim, se for durante a semana, a gente sempre dá um jeito. Olha que legal. Pois é, entre esses desafios, eu vejo que vocês buscaram muito aí a mão do Sebrae, né? Sim, O Sebrae, como sempre, vem aí estendendo a mão e ajudando os novos empreendedores, Sim. né? Sim. A caminharem no ramo do empreendimento, de negócios, até porque às vezes a gente tem o dom, né? Sim. Como a sua mãe tem da cozinha, sim. porém a gente tem que pensar também na parte formal do negócio. Exatamente. Como gerir esse negócio, né? Como fazer Exatamente. caminhar e dar frutos. E, claro, geração de renda, Com certeza. né? Então, assim, é muito bom ouvir depoimentos como o de vocês, falando, né, que tem toda essa rede de apoio. Sim. E que essa rede de apoio contribui muito até para vocês crescerem, né? E verem aí outras vertentes, né? Sim. Como agora vocês já estão pensando em ampliar e atender o horário do almoço. Exatamente. Inclusive ontem, domingo, foi ontem. Isso. Foi. Nós saímos ontem Foi. porque a gente fica perdendo a noção do que tu trabalha de terça a domingo, aí tu fica, às vezes ele fica perguntando que dia é hoje, que dia é hoje. Aí você pega, meio que perde a noção, né? Aham. Nós saímos ontem pela manhã, aí saímos para tomar café. Aqui em Boa Vista eu ainda sofro com algumas coisas que eu ainda tento me sabem? Sim. Respirar, né? Com questões de horário, né? E a gente saiu para tomar café, umas 10 e pouca, quase 11 horas. Mesmo assim, tudo bem que era quase horário de almoço, mas cada um faz o seu horário. A gente já não achou mais nada. E procuramos lugares para almoçar. Os principais restaurantes da cidade estão fechados. Estão fechados no domingo. Isso é um absurdo. Pois é, eu também não sou daqui, Golbery, lhe compreendo que quando eu cheguei eu ficava assim, gente, por que fecha meio-dia e abre às 14? Exatamente. Mas esse horário é o que eu posso ir a um banco, é o horário que eu posso ir no comércio, né? E a gente vem de cidades aí, de outros estados maiores,
e Estranho, tudo funciona 24 horas, Uhum. né? Porque tem público para isso. Tem. E aqui não, a gente esbarra com isso. E isso é muito, como é que eu posso falar? Pra mim, ainda é uma coisa que quando eu preciso, ainda me choca, né? A gente teve agora há pouco no Maranhão, tá mais ou menos com uns 2 meses que nós voltamos, ele teve a oportunidade de conhecer e ele viu a correria e até mesmo nós saímos no supermercado 1h da manhã. Eu fui com ele no supermercado, né? Então a gente foi pra comprar algumas coisas que estavam faltando pra ir antes pra casa de uma amiga nossa. E tipo assim, meia-noite, pô, o supermercado Bombando, bombando, lotado. né? Gente, eu não consegui fingir costume, não, porque o povo de cidade grande, né, não tem hora pra acabar, não, né? Então, Não é tipo, tem. terminou, vai pra cá, quando vê. Uma vez eu saí com uns amigos dele lá, a gente foi pra um restaurante, né? Que foi lá no Coco Bambu. Aí, desse restaurante a gente foi pra Península, né? Onde tem vários bares lá, um do outro, né? Várias pubs, um do lado do outro. Aí tá, a gente foi pra lá, ficou um pouco, aí acabou a promoção, né? Que onde tem promoção a gente tá indo. Claro, com certeza. Aí o que acontece? Depois de lá, a gente já foi pra outro rolê. Aí quando eu fui ver, eu já era 4 horas da manhã, né? Aí eu falei assim, não, gente, vambora. Eu já tô desde manhã na rua, né? Que é muito normal. Isso. Mas aí eu queria o quê? Dormir um pouquinho, descansar. Aí a gente voltou pro hotel. Aí eu decidi assim, acordei umas 10 horas da manhã, porque a gente ficou lá na litorânea mesmo, né? Na beira do mar. Aí eu falei, vou dar uma caminhadinha, umas 10h30 ali, continuou na cama. Aí eu saí lá do hotel, fui lá caminhar. Quando me deparo de uns 10 passos, eu encontrei com os amigos dele lá, ainda bebendo, parecendo um zumbi. Eu disse, gente, vão dormir, pelo amor de Deus. A cidade não para, na verdade. Não para. Não para. E os aqui outros a estados gente não não, param. a gente quer comer, Eu às não vezes, no final de consigo. semana e não consegue. Sim. Inclusive, a gente escutou um relato esse final de semana de uma cliente, nossa, que ela disse que ela sente dificuldade de comer no domingo. Acho que todo mundo. No domingo, eu também passo por isso. Eu acordo e fico, meu Deus, onde eu vou comer hoje? É um absurdo isso. Eu fico, né? Porque como eu venho de fora, eu gosto de experimentar coisas diferentes. Sim. Então, assim, eu não quero todo final de semana comer peixe. Também não quero todo final de semana comer carne. Porque as opções que ficam abertas no domingo é ou a peixaria, né? Ou as churrascarias. Uhum. E a maioria aí das vezes eu acho que é pra levar falta- pra casa, né? Exatamente. E aí falta outras opções de comidas diferentes, né? Exatamente. Né? Pra você fugir do trivial também da semana, Com né? certeza. Do arroz com feijão, Inclusive, enfim. já até falaram pra gente assim, por que vocês só não abrem pra fazer entrega? O que acontece? A gente tava pensando com isso. A gente sentou, eu e ele, conversamos e chegamos ao comum que não seria interessante pra gente. É interessante financeiramente, né? Mas o que é mais interessante? É interessante que eu traga o meu cliente para ele vir comer no meu espaço e, consequentemente, depois ele voltar. Trazendo outros clientes. Exatamente. Entendeu? É porque geralmente tem pessoas que nem que seja só pra chegar a tomar um copo d'água, né? Mas tem pessoas que chegam lá como casais, famílias, cada um pede uma refeição e acabam ficando até mais de 2 horas após ter feito Já aconteceu. todo o jantar. A gente recolhe, a gente não tá expulsando, mas a gente vai recolher aqui as louças pra vocês ficarem à vontade, não se preocupem, podem ficar aí, tá bom? Aí eles ficam até E a quando gente eles já conversou enjoarem. sobre isso, Entendeu? por que estava acontecendo isso. E a gente eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de Claro. perguntar o porquê o meu cliente está lá, de onde é que ele veio, né? Uhum. Qual a história dele. Então, Você estava falando que muitos vão lá e além de Exatamente. experimentar e tal, do prato, eles ficam conversando, né? e aí Exatamente. o que acontece? A gente começou a observar que um dos pontos bem positivos que é a música, né? Porque a gente só escuta música maranhense ou nossa então playlist. MPB. Que legal. Entendeu? E inclusive teve um cliente que chegou lá, ele já voltou por 3 vezes, ele passou, olhou, comeu, voltou de novo, e a terceira vez ele vai e conversa com o Gabriel, junto com a esposa dele, aquele senhor da moto. Uhum. E aí ele falou bem assim, ele disse, a primeira coisa que fez eu sentar aqui foi a música. Porque se fosse sertanejo universitário, eu jamais sentaria. Então, a gente já entende que a pessoa tá lá por outros motivos além da comida.
É porque o nosso gênero é diferente, então foge do comum daqui de Roraima, porque às vezes só tem um ou dois gêneros, né? Então, quando a gente chega lá, é um gênero totalmente diferente, como é um MPB, é um samba, é uma música regional diretamente do Maranhão. Então a gente tem... A pessoa se encontra. Exatamente. No Maranhão, é interessante. Exatamente. E até uma coisa interessante, o nome, Cozinha Maranhense. Talvez as pessoas ficam lá e conversando porque se sentem em casa. Exatamente. É uma extensão. Mas eu tô me isso. sentindo como se eu estivesse na cozinha da minha mãe lá no Maranhão, da minha avó, tô lembrando Olha, da minha infância, porque comida faz você remeter exatamente, uma a memória sentimentos afetiva. de memórias afetivas, É por né? isso que a gente queria um espaço que fosse realmente uma casa, né? Que a gente Exatamente. pudesse entregar a nossa identidade, de deixar a pessoa se sentindo em casa mesmo, chegando de chinelão, bermudinha, regata. Aquela Então coisa a pessoa bem vai espontânea. a pessoa vai do jeito que ela quiser, entendeu? A gente tem uma cliente que ela é bem fiel mesmo, né? E aí ela foi antes de ontem, ela é a mãe dela. Ah, O acho pai que eu sei dela quem já é. faleceu, né? E aí foi último final de semana, essa cliente quase me faz chorar no calçadão. Oh, meu Deus. Porque o que acontece? Eu faço uma torta que a gente chama no Nordeste de frigideira. Porque ela é feita na frigideira, né? Na Bahia eles chamam de frigideira e a gente chama de torta mesmo no Maranhão, torta assada no forno, né? E aí o que acontece? O pai dela já faleceu. E aí ela sentou, tava ela e o filho dela, eu ainda não conhecia a mãe dela. E ela disse pra mim que toda vez que ela comia a minha torta, me remetia ao pai dela, porque o pai dela fazia essa torta desse jeito e ele já tinha falecido. Olha Isso que foi legal. muito marcante pra mim. Ela ter falado isso, porque na verdade você traz uma memória afetiva e você às vezes não tem não mensura, na verdade, o poder que você tem daquela comida fazer com que aquela pessoa lembre de algo que foi muito importante pra ela, né? Claro, com certeza. E eu imagino, né? É bom demais. Quando eu vou na casa da minha mãe, então... Comida de mãe, né? É incrível. Se remete à infância, né? Nossa, bolinho de chuva, então, só lembro da época do Inclusive, Caracurumim. a gente parou de comer fígado, viu, mãe? Paramos de comer fígado, eu e o Gabriel. Por quê? Só tem o dela aqui. Só tinha dela, né? Porque E aí ela viajou, aí o Eu Gabriel... não sei qual é o segredo da Dona Aí o Livramento, Gabriel mas... falou pra mim bem assim... olha, procura aprender como é que a tua mãe faz o fígado, porque a gente não comeu mais fígado. E mamãe faz um fígado que ela... E um macarrão também dela, meu Deus do céu. Parece assim que ela não põe tem na nada. cidade, não. Ela não põe Olha aí. nada no macarrão. Eu digo que ela não põe nada. E o macarrão fica tudo. Olha aí. Não, é o tempero, né? Entendeu? Não tem, é o tempero. Você não dá nada, porque assim, o visual do macarrão dela É branquinho. É branquinho, aí o pessoal, não tem um tempero, não tem um Tem nada. coloral, não tem A pessoa paga com a língua quando ela experimenta, entendeu? Exatamente. Olha só. É muito bom. Inclusive, também teve uma outra história bem engraçada agora, que eu acho que eu nem comentei com a mamãe. Que foi... Essa foi bem... Pra tu ver como eles dizem assim, que as pedras rolam e um dia elas se batem, né? E eu sou de Pinheiro, no Maranhão, né? Eu fui pra São Luís com 17 anos, morar sozinha. Minha mãe trabalhava na prefeitura do interior de Pinheiro. Ela passou 8 anos trabalhando lá. E aí eu fui embora pra São Luís com 17 anos. Nessa história... Eu fiquei algum tempo em São Luís ainda, depois a mãe foi pra lá, não se adaptou e voltou de novo pro Maranhão. E meu pai, ele era técnico em eletrônica. E minha mãe era professora. É professora, aposentada. E com isso, eles eram bem conhecidos na cidade. Então, aquela coisa de cidade, de interiorzinho, né? Então, já era um apelido. Minha mãe era conhecida como Morena e meu pai era conhecido como Berri. E a gente frequentava uns restaurantes lá em Pinheiro. E por incrível que pareça, uma cliente nossa, tá mais ou menos com umas 3 semanas, eu acho que ela deve estar para aparecer novamente. Ela comeu com a gente, tudo e tal, começou a conversar e falar. Eu perguntei a minha perguntinha básica: a senhora é de onde? Aí ela disse assim: eu sou de Pinheiro. Eu disse: a senhora é de Pinheiro? Aí ela disse: sou. A senhora é de onde mesmo? Ela disse: eu sou irmã de... esqueci o nome dele agora. Do tal pessoa lá do Parque do Babaçu. O Parque do Babaçu é um parque que tem lá um restaurante muito famoso, né? Que vende comida boa. Então, naquela época, assim, era um dos melhores restaurantes que tinha na cidade, numa árvore. Por que Parque do Babaçu? É um monte de babaçu. Palmeiras imensas de babaçu, né? Então, por isso colocaram o nome Parque do Babaçu. E aí, ela disse que ele estava vindo pra cá.
E ele era muito amigo do meu pai. Olha que legal. Entendeu? Então, pra tu ver como é que é a história. E ela disse que ele tava vindo pra passar umas 2 semanas, que sempre ele vem pra cá. E ela disse que quando ele chegasse, ela ia levar ele lá pra comer conosco. Então, Olha que querendo... bacana. Pra tu ver como é que é a coisa, né? A gente tá Isso. tão longe da cidade, tão longe das minhas origens mesmo, né? Sim. Aí ela aparece, uma amiga do meu pai. O mundo é pequeno, né? Não Sim, tem essa o de mundo é pequeno. Roraima é pequena, não. O mundo é pequeno. É muito engraçado. Justamente. Agora, Golbri, é uma curiosidade também que eu tenho certeza que o pessoal aí de casa teve. Foi seu irmão que fez você vir pra cá. Foi. Com que seu irmão trabalha? O meu irmão era administrador de uma fazenda aqui. Aí com essa história do garimpo todo fechando, e aí ele foi também para trabalhar com algumas coisas para lá. Aí surgiu outra oportunidade e acabou ficando. Porque tu sabe que aqui com a história do fechamento do garimpo, há Sim. muita coisa. Nós do comércio estamos sofrendo com alguma, querendo ou não, Uma queda diretamente nas ou vendas. indiretamente. Inclusive até li hoje a respeito sobre alguns comentários de alguns empresários naquele Roraima Negócios, Sim. né, falando a respeito sobre não que o garimpo seja legal, não é uma situação, mas a gente tem que deixar subentendido que aquilo era um injetamento de renda direta Sim. na cidade. Na economia local. na economia local, né? A gente vê que só a questão do funcionalismo público, de uma forma geral, tanto o governo como a prefeitura, ele não sustenta, né, o Não. município em si, né? Porque É porque assim, empreender aqui em Roraima já é um pouco complicado, né? Então se tem essa barreira, né, por conta que o comércio estava aumentando por conta de uma demanda que, querendo ou não, estava degradando o meio ambiente e tudo. E nisso a gente entende também por que dá esse bloqueio por enquanto, né? Ver o que pode ser feito para que a gente também não possa se prejudicar e também não prejudicar a fauna e a flora, né? Do porque a ambiente gente todo. vê que realmente é uma Mas coisa que prejudica o ambiente, né? Mas a Também. gente tem que entender que aquilo ali gerava uma renda exorbitante pro aí estado. crescia vários Sim. negócios dentro aqui de Roraima. Aí vamos supor, ó, se tem bastante empresa em Roraima e não tem público para poder comprar aquele produto que está Como sendo o empreendedor ofertado, vai se como é manter? que a pessoa vai se manter, né? Então tem muitos negócios que estão assim, questão de dias ou semanas para poder fechar a porta porque não está tendo aquela demanda. E muitos já fecharam. Exatamente. Muitos já fecharam. Até porque a geração de renda vem assim. O garimpo, enfim, o empresário que empreende lá no Uhum. garimpo, a renda de lá ele aplica aqui. Exatamente. Exatamente. E ele acaba abrindo outros negócios. Ele não fica só no garimpo. Sim. De Isso. lá ele abre outros negócios. Certo. E esse outro negócio gera renda porque ele vai contratar outras pessoas para poder gerir esse negócio. Né? Exatamente. Exatamente. É isso aí. mesmo. Infelizmente a gente passa por essa crise. Mas voltando à pergunta, eu pensei que seu irmão também trabalhava na cozinha. Não. Meu irmão só é um Não. bom garfo, ele gosta de comer. Só Olha só. E como que ele se apaixonou aqui pelo nosso estado também? Por conta de toda essa situação. Olha, o que acontece? Eu venho de uma cidade muito urbana, né? Sim. E Pinheiro, na verdade, também, quando eu morava no interior, eu não era próximo dessa natureza. Quando eu cheguei aqui, que eu vi toda essa proximidade de natureza, isso é encantador. Você vê, aqui você pode ter muitas outras dificuldades, mas você pode bater no peito e falar que você tem uma qualidade de vida, De vida melhor. boa, né? As ruas são limpas. Exatamente. Então você vem para um local que é distante, que o custo de vida não é barato, mas você em compensação está mais próximo da natureza, você está mais próximo de uma qualidade de vida melhor, você está mais seguro. E o pessoal daqui de Roraima não Verdade. valoriza isso, né? Não É incrível, valoriza. porque, gente, a gente tem várias cachoeiras e você paga o quê? Menos de R$300 pra ir nos pontos turísticos daqui. E tem gente que vem de fora que paga 10 mil pra ir pro Monte Roraima, entendeu? Então, dá pra fazer esse esforço de a gente consumir o nosso turismo local. Porque o pessoal espera, sei lá, 10 anos pra poder viajar pro sul, pro sudeste, sendo que tem um paraíso tão grande aqui em Roraima. Eu tive a oportunidade de conhecer Pacaraima, gente, Pacaraima. Nossa, a estrada daqui indo pra lá é ruim, mas, meu Deus, Péssima. é péssima, mas daqui pra lá você vai ver uma outra floresta, são outros formatos de pedras também. Nossa, nem parece que você tá em Roraima.
Fora o clima. Exatamente. Exatamente. É um clima bem primaveril lá. E outra coisa, além disso, ali na divisa tem grandes hotéis, resorts, né? Também, sim. Tem o Gran Sabana, eu acho, que é o que tá investindo, Não, né? e eu que tenho tá... um sonho assim que ninguém o sonho do meu amigo, vamos dizer assim, do meu colega é ir pra Disney. Gente, o meu sonho é conhecer o Uramutã. Olha só, o Iramutã. Eu tive conheço, esse privilégio de eu também conhecer, tive. conheci. Tenho muita vontade de conhecer maravilhoso. Iramutã. As cachoeiras são lindas. É um local assim, nossa, é fora do comum. Fora do Não é? comum. Olha E só. olha que eu Abençoado. trabalhei com turismo trabalhei durante muito tempo, viajei por alguns lugares, né? E nessa oportunidade, como eu falei, que tive que fazer o fan tour pelo Sebrae, e foi a primeira vez que eu comecei a ficar mesmo, começando a me desconectar. Porque, na verdade, né? Isso é bem interessante, né? Às É um vezes é bom processo. isso. E aí a gente fez 7 dias viajando e uma das paradas era o Iramutã, né? E eu fiquei deslumbrado com aquilo. Eu visitei a cachoeira das Sete Quedas e a outra, eu esqueci o nomezinho, que é Urucá, Ah, sim. né? Gente, fantástico aquilo, uma paisagem única, um clima totalmente diferente, coisa que você não vai encontrar realmente lá fora. Não, eu viajei pra... Hoje a gente pode pensar em cachoeiras, a gente pensa no Maranhão, a gente vai pensar na Chapada das Mesas, né? Que é um local fantástico, fantástico, fantástico mesmo. E é totalmente diferente, né? São cachoeiras também maravilhosas, o clima também é bastante diferente, mas nada se compara ao que você vê aqui. Pois é, e você viajou, viu o potencial turístico que tem a região. Totalmente. Porém, não tem investimentos de empresas, de Não tem. empresários na área do turismo. Porque É. a gente visita outros estados, eu sou do Goiás, e ali falando de Falta- cachoeira, tem Aham. Pirinópolis, que é, Sim, assim, né? É o ponto de quem gosta de cachoeira é Pirinópolis. é Perinópolis. Só que Pirinópolis, eles buscaram o quê? Vamos investir no turismo, porém vamos adequar ao ambiente, Uhum, né? E o Exatamente. que eles fizeram? Tem muito resorts, hotéis, mas todos são com a pegada mais hippie, natureza, de Uhum. preservação. Exatamente. Porém, atendem um grande público. Lá você encontra gastronomia de alto nível, Sim. só que respeitando os locais. Uhum. E é esse o diferencial do Iramutã, é você investir respeitando a região, a preservação da região. É isso que falta em Roraima, até dentro dos empresários, né? O Sebrae faz toda essa união deles e tudo, mas não adianta ser a mãe que une todos os filhos se cada filho quer seguir um formato diferente. Porque não adianta só eu enxergar meu próprio umbigo se eu não enxergo do meu irmão, entendeu? Porque, se ele é uma empresa A, eu sou uma empresa B. O que os dois podem agregar dentro um do outro, né? Que possa fazer a união dessas duas empresas para que o C possa também entrar e também criar ali um negócio, sair como se fosse um rio, assim, que seguisse uma corrente única, entendeu? Que fizesse essa Sim. união, porque querendo ou não, se só um tentar roçar a mata toda, ele vai cansar, entendeu? Se não tivesse mais mão de obra, mais visão coletiva, né, de companheirismo mesmo, não enxergar o outro como concorrente. Sim. Porque se eu... Essa união, Essa né? união, se eu Exatamente. me uno com A até Z, gente, eu vou trazer o Brasil todo pra cá. Até o do mundo. Porque aqui, ó, Roraima faz a divisa com a Venezuela, então não é muito difícil vir gringo pra cá. Entendeu? Vir um americano, vir um indiano. Porque a gente faz divisa com outro país, entendeu? Sim. Então falta isso, essa coletividade realmente de ser companheiro com o meu concorrente, né? Assim, com o meu... Querendo não, é concorrente, mas que seja dentro ali, que seja uma equipe, né? Que seja assim, Sim, colados. se unir para poder expandir, né? Para ficar bom para Exatamente. todo mundo Com no certeza. E como aqui em Boa Vista ainda, eu vejo isso quando eu cheguei aqui, que foi realmente uma das coisas que fui introduzido, foi a questão do turismo, né? Eu vi que realmente, além de ter um potencial muito grande, ainda há tempo hábil de conseguir centralizar as coisas para que elas não fujam, né, para outras vertentes. A gente esteve agora em São Luís e fizemos os Lençóis Maranhenses, uma jornada de 7 dias. Fizemos a pequena Rota das Emoções, que ela não foi até Jericoacoara. Nós fizemos Santo Amaro, Barreirinhas, Atins e Tutóia, com o grupo do Sebrae, né? E com isso, a gente viu hoje
que eu tenho como comparativo, nós temos 2 polos turísticos, que são Santo Amaro e Barreirinhas. Barreirinhas, ela cresceu de uma forma desordenada. Aonde eu falo de uma forma desordenada? Que ela tem hora que ela não suporta a quantidade de visitantes na cidade, não tem hotel suficiente. Não se preparou para a expansão. Não se preparou para a expansão. Ela foi crescendo, e quando ela deu conta, ela não tinha mais como segurar, porque as porteiras já tinham sido abertas há muito tempo. E não tem mais como controlar, pega aqui, pega ali, não tem mais como. Já Santo Amaro, não. Ela foi crescendo, porque primeiro, eu sou da época de ir para Santo Amaro, que a gente chegava na estrada, né? Na estrada mesmo de asfalto, e para você chegar até Santo Amaro, você praticamente ficava 2 horas em cima de uma Toyota. Sério, 2 horas em cima de uma Toyota. Você amarrava um lenço na cabeça, deixava só os olhos, ou então com óculos, e você ia pegando poeira mesmo na cara, mesmo estrada, mesmo de passando por dentro de lagos, passando por dentro de poeira, aquela coisa toda. Hoje tem a estrada, mas até a estrada chegar, eles foram se adaptando para que quando o turismo chegasse com toda a força, ele chegasse assim, não, vocês vão chegar agora aqui, a gente vai controlar como é que vai filtrar toda essa situação que vai passar daqui para dentro. Tanto que para lá, você não pode mais entrar com carro dentro da cidade, coisa que Barreirinhas não tem mais como controlar. O visitante só entra morador. Eles cobram uma taxa de sustentabilidade. Tem estacionamento para as pessoas ficarem lá fora e o carro vai buscar para entregar nas pousadas, nos locais que forem se hospedar. Então, ela se juntou os empresários, os donos de Toyota, ao governo, na verdade, a prefeitura em si, e se montou uma associação e tá o quê? Tentando atender isso que seja de uma forma ordenada. Sim, eles se prepararam e pensaram no futuro. Exatamente. E aqui dá para fazer isso. Dá. Por quê? Porque a cidade ainda, querendo ou não, eles estão muito longe ainda do que é um turismo de verdade. Sim. E Sim, você que então, já viajou sabe disso. Com certeza. Entendeu? Teve palestrante que já deu palestras dentro do turismo aqui, né? Que ele voltou aqui para Roraima após 14 anos ter falado a mesma coisa. Então, ele encontrou uma pessoa desses 14 anos que estava 14 anos atrás nessa palestra e viu que a pessoa não mudou a mentalidade, continua do mesmo jeito e o mercado também. Então, o que mudou nesses 14 anos? Nada. Entendi. Aí também a gente tem que pensar, né? Como que o Estado, a Prefeitura está se preparando, Exatamente, né, para essa questão do turismo. Recentemente a gente recebeu aqui o secretário de Turismo, Bruno. Sim, E conheço eles ele. lançaram até o novo projeto justamente para incentivar o turismo e incentivar as pessoas a conhecerem, né, Sim. as belezas naturais do estado, o passaporte turístico, Eu vi. né, que a ideia é bacana, né, é você passear, ganhar um carimbo do local e tal, e após não sei quantos passeios você ganhar um brinde de alguma região, né. Mas a ideia é boa, porém eu até questionei, mas vocês fecharam com empresários em cada região dessa que vai passar? Porque em cada região dessa era legal ter um restaurante, receber o público, Exatamente. né? Seja com café da manhã, seja com almoço, seja com lanche. Um hotel Enfim, que mesmo que seja um camping, um né? camping, enfim. Vocês tinham que ter pensado também nessa Sim. questão de agregar os empresários dentro do projeto. Incluir as pessoas locais, né? Os empresários locais que vão ter uma visão, essa questão de parceria. É que se fala muito em governança, né? E também teve toda a questão da Câmara lá municipal e tudo, da Assembleia Legislativa, no caso, de se juntarem, né? Mas aí, questões de políticas, né? Eles não deixam os empresários locais falar. Então, seria interessante ter essa oportunidade também de os ter empresários. essa troca também, né? Exatamente. Dar espaço para as pessoas, os empresários que trabalham, que vivem de turismo. Então, seria interessante, sim, ter essa governança junto com os empresários locais do turismo aqui em Roraima. Com certeza. Olha, gente, muito obrigada pelo bate-papo. Acho que Eu a gente ia agradeço. passar aqui o dia inteiro batendo papo, né? Olha, eu não conheço o Maranhão, mas tenho vontade de conhecer. Mas você deveria, o Maranhão é muito Deveria. bonito. E com a cozinha maranhense, né, que foi, querendo o nosso passaporte aqui de visibilidade dentro do estado de Roraima, por conta dessa massa grande, assim, de maranhenses, né,
que a gente tá voltando, assim, até Aos poucos, né? A gente tá começando a educar nossos clientes, falando assim, ó, a gente também trabalha com como agência de turismo, levando gente né? pro Maranhão. Olha que legal. Exatamente. Vocês fazem isso? Fazemos. Olha aí, eu tenho uma amiga que ela tá indo agora pro Maranhão, final do ano. Pois então, pronto. É só Olha, entrar já em vou contato com a indicar. gente, que a gente manda. A gente tem toda uma logística lá pra atender. Exatamente. Até porque a dona da Livramento, né, que é a mãe do Golbery, tá por lá também pra ajudar a gente. Isso. Olha que legal. E se expandindo, olha aí. Com Roraima certeza. no Maranhão. Fazendo essa Maranhão ponte e aí, né? Roraima, uma troca, Com né? certeza. Vai e vem, olha que bacana. Gente, muito obrigada, Não, viu? obrigado, eu que Nada, a agradeço. gente Foi que maravilhoso agradece. esse bate-papo. E a gente quer fazer adorei. o convite que você passe lá com a gente, né? Pra conhecer Com o espaço. certeza vou Por favor. passar. Lá tá aberto todos os dias. De terça a domingo, De das terça a 18 até as 22 horas, a Cozinha Maranhense estará Exatamente. funcionando pra você. Olha que bacana. Lembrando aí que a Feira do Calçadão funciona a partir de quinta-feira. E inclusive agora tá tendo atrações musicais, né? Exatamente. Lá também. Isso. Dia de quinta e às vezes no sábado também. Exatamente. Que bacana. É um incentivo aí da prefeitura, né, também, que viu esse potencial, que aqui também, Golbery, por incrível que pareça, não existia feira de rua. É, Eu venho sim. de Goiânia, que você sabe, Goiânia é um polo da feira. Não, e engraçado que tu teve, não, a gente foi, né? Eu levei o Gabriel pra Ah, conhecer, né? Porque aquilo ali é um xodó, meu. A minha vontade, quando me falaram a respeito sobre feira cultural, era assim, trazer aquilo pra cá, porque é emocionante. No centro histórico, né? Lá no centro em São Luís. E a feira. Meu Deus do céu. É uma Debaixo do viagem mar- na história do Maranhão, né? Eu falo pro Golbery assim, se todo final de semana a Feira do Calçadão fosse igual como foi o Carnaval de Pets e Kids lá na Feira do Calçadão, nossa senhora, seria como se estivesse lá realmente no Maranhão. Exatamente. Tava assim, não tinha um espaço na Feira do Calçadão Exatamente. nesse bloco do Pets e Kids. Então, se fosse todo final de semana, assim, todo mundo saísse, levar seu pet mesmo, todo mundo saísse de casa, assim, pra poder prestigiar o espaço, porque lá é bem ventilado e dá pra contemplar o pôr do sol que é a lindo. olho nu. Não, é muito bom. E outra coisa, é um programa aí, gente, gratuito. Gratuito. Né? Demais. Aberto a toda a população. Exatamente. E isso que é bacana. É isso que lá fora tem demais. São as feiras livres, né? E acontecem à noite. Com E à noite, certeza. acontece durante a noite. Quando eu fui a sempre que eu vou a São Paulo, né? E tem duas feiras que eu não deixo, algumas feiras, na verdade, que eu não deixo de ir. A Feira da Praça da República, que é maravilhosa, né? A Feira da Liberdade e tem a da Benedito Calixto, que são feiras maravilhosas, que vende antiguidades, vende tudo, a comida é boa, você comida de rua mesmo, aquela coisa, um programa de família super interessante. Olha aí, espero que essa feira do Calçadão se torne isso. Acho que a Sim, ideia sim, é essa, a né? ideia Esse é essa. incentivo. Olha, gente, muito obrigada, De viu? E nada. eu Obrigado, vou lá eu. conferir com Pô, a certeza gente fica os aguardando. pratos aí, a cozinha no Maranhense. Chegamos ao fim de mais uma edição do poxa. nosso programa, infelizmente, mas ó, já deixa o convite aqui, tá? Quando surgir novos pratos, novas pronto, ideias, legal. podem vir que a gente divulga A gente tudo aqui. traz ainda, você vai experimentar aqui ao vivo ainda. Olha que bacana, que legal. Então é isso, gente. Chegamos ao fim. Muito obrigada ao Golbery e ao Gabriel pela Obrigado a presença. você. Obrigado a você. Muito obrigada a você, nosso ouvinte, aos internautas aí que nos acompanham pelo Spotify Deezer da Defensoria. E não esqueça que toda quarta-feira nós temos um encontro marcado aqui no Empreender é Legal, Defensoria e seus direitos, para ajudar você a expandir os seus negócios e, claro, também dar ideias, né, para quem deseja empreender. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!